Eu quero ler com você Lucas 15, então, versos 11 ao versículo 32. Depois nós vamos compartilhar. Vamos achar, amém? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, pela graça tua, pela bondade do Senhor, pela grandiosidade do Senhor, nós te agradecemos. Por sermos tão pequenos, mas amados por ti, queridos pelo Senhor, sustentados por esta graça maravilhosa, tremenda do Senhor sobre as nossas vidas. Nós te bendizemos, ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Que nesta noite o Senhor possa falar ao nosso coração, dos amados que estão aqui no templo, os amados que nos acompanham pela internet. Abençoe a todos nós em nome do Senhor. Abençoe a escola da família, as ministrações que estão sendo feitas em salas de aula, que todos sejam agraciados, abençoados, sustentados, fortalecidos pelo Senhor. Abençoa-nos assim, Pai. Nós te pedimos de todo o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Escreve-se, Alan. Nós vamos conversar, então, irmãos, com um bate-papo nesta oportunidade, eles vão pegar os microfones, sobre esta parábola do filho pródigo. Certamente todos nós já ouvimos este texto.
Você já ouviu? Quem aqui do auditório já ouviu pregação na parábola do filho pródigo? Quem já ouviu? Quem foi a primeira, quem nunca ouviu ler este texto? Levanta a mão. Quem nunca ouviu ler o texto? Alguém? Não, né? Todos já ouviram leitura, todos já ouviram pregação. Aqueles que estão em casa também já assistiram pregação neste texto. É um dos textos que as pessoas gostam de pregar. É um dos textos também, talvez seja o primeiro texto que muitos seminaristas pregam, né? Que muitos seminaristas pregam neste texto, a parábola do filho pródigo, por ser um texto conhecido, por ser um texto aí brilhante, extraordinário, muitos gostam de usar. E nós vamos conversar aqui nessa noite com o seminarista Alan Cleverson sobre este texto. Eu gostaria que você ficasse atento a ele, e nós vamos aqui por partes. O verso 11, 12 diz assim, vou repetir. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Certo pai, certo homem, tinha ali os seus 2 filhos, e o mais moço, olha a atitude dele. E a primeira pergunta que queremos conversar, eu ouvi a do Cleverson e do Alan, e também compartilharemos juntos, o que leva alguém a desejar esta independência? Ele fala, dá-me a parte que me cabe, ele pega o que é seu e vai embora. Em outras palavras, ele estava buscando a sua independência. O que leva alguém a buscar a independência? O que levou esse jovem a agir assim? O que você acha, Alan? Vamos começar com você, que é o mais velho. Boa noite a todos que estão aqui no auditório, que nos acompanham pelas redes sociais. Eu acredito que essa independência foi o senso de uma falsa liberdade, dele querer viver da forma dele, da maneira dele, achando que vivendo longe do pai ele poderia viver da melhor forma. Ele estava querendo dizer para o pai dele que ele sabia viver longe dele, que ele sabia ser feliz distante do pai dele, que ele sabia viver distante das ordens do pai, ele sabia viver distante do amor do pai, ele sabia viver distante das leis do pai. Então ele começa a falar assim, eu sei ser feliz, eu não preciso do Senhor, eu não preciso da sua propriedade, eu não preciso estar junto com o Senhor, eu sei ser feliz, eu não preciso de ti, eu posso ser independente, não tenho necessidade nenhuma de ti. Eu creio que isso leva à independência, esse falso senso de liberdade, esse falso senso de autonomia. Ele acha que ele é autônomo, que ele não necessita do pai, que ele é bom o suficiente e que ele queria provar para todos ali, para ele mesmo, ou até mesmo o que a gente ouve muito hoje, até em algumas propagandas, siga o seu coração, siga o desejo do seu coração, siga as suas vontades. Ele está querendo dizer, eu quero seguir os desejos do meu coração, quero seguir a minha vontade, eu não preciso mais estar junto com você, não precisa estar junto com meus irmãos. Eu creio que é isso que faz alguém, de forma um pouco mais resumida, buscar a independência, pelo menos olhando aqui para esse texto. Joia, perfeito. Cleverson, qual a sua palavra disso? O que leva um jovem, até saindo do filho pródigo, a querer a sua independência? Samuel, melhora um pouquinho a imagem da câmera da frente, por favor, mais luz nela. O que leva? Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nos assistem também em casa. Deus abençoe. Pastor, eu vejo que, em paralelo que o Alan disse, os jovens, né, falando por mim, nós temos desde novo um desejo de controle, né? De controlarmos as nossas vidas, de tomarmos atitudes baseadas naquilo que nós achamos que é o certo, né? Em outro momento a Bíblia fala que não é para nós nos apoiarmos, ou não é sábio nós nos apoiarmos nos nossos próprios entendimentos, e é realmente isso que acontece, né? Esse desejo de controle, de tomar realmente controle, as rédeas das nossas vidas, né? Então, eu creio que isso passou e passa pela cabeça de muitos jovens, filhos e até mesmo cristãos, né? De ter o controle das coisas, né? Boa palavra. Está vendo que a uns Deus dá cabelo, a outros inteligência, né? Na prova aí. Interessante olhar no texto, que ele fala assim, ó, Pai, dá-me a parte dos bens, que o quê?
que me cabe. Ele tinha direito aos bens? Não, porque o pai estava vivo ainda, né? Não, Isso é porque o herança. pai estava vivo. É, herança. O filho não tem direito à herança, o filho não é herdeiro enquanto o pai e a mãe estiverem vivos. A pessoa só passa a ser herdeiro após a morte do pai ou após a morte da mãe. Nesse sentido, Cleverson, o que ele estava dizendo para o pai, entre linhas? Estava pedindo para o pai morrer, né? Estava pedindo para o pai morrer. É como se o Senhor, para mim, morresse. É como se o Senhor estivesse morto para mim. Já sou herdeiro. Eu quero o que é meu. Então veja que nós percebemos no texto, queridos, que a atitude dele era uma atitude irrefletida, era uma atitude impensada, totalmente equivocada, achando que tinha direito. Existe hoje, vocês trabalham com jovens, adolescentes, vocês dois, mais aqui na igreja direto, existe hoje adolescentes e jovens que acham que têm em casa algum direito? Existe bastante. Em que sentido? Você pode compartilhar alguma coisa? O direito de ir e vir, por exemplo, né? Tem jovem, criança, adolescente que, por exemplo, sai de casa, não quer avisar os pais ou ainda briga quando o pai pede para avisar a hora que vai voltar, né? Esse é um dos exemplos, né? Acho que se manda, né? Exatamente. Acho que se manda. Então veja, irmãos, que na vida espiritual, na área espiritual, você que nos assiste, isto é um grande problema. Quando a pessoa quer declarar a sua independência. Ela acha que não precisa mais do pai, não precisa mais da mãe, não precisa mais dos familiares, não precisa mais da liderança, não precisa mais da igreja, não precisa mais da sociedade. E veja aqui um exemplo bem claro, Alan, como nós somos totalmente dependentes. Nós estamos aqui no templo. Nós tivemos a dependência de alguém que limpasse a igreja para a gente usar. Dependemos dos queridos irmãos voluntários que estão nas câmeras filmando para nós. Dependemos do homem da música, da campainha que está tocando para nós ali no teclado, né? Não esqueci da campainha, né? Mas perdoa, né? Dependemos do querido irmão. A gente fala brincando assim, com carinho, né? Não crítica, brincadeira. A gente depende das pessoas que instalaram essas lâmpadas. Do querido irmão Marco, que doou todas as lâmpadas da igreja quando foi construído, né? Reconhecemos isso e agradecemos a ele novamente. Dependemos de alguém para abrir a porta da igreja. Quando você está dormindo de manhã, você depende de alguém que acorde de madrugada para fazer o pão que você vai comprar na padaria. E o padeiro acorda cedo. Você depende dele. Depende do gari, daquela pessoa, aquele funcionário, aquele colaborador, que passa na rua da minha casa para recolher o lixo. Não é isso? Dependemos de alguém para abastecer nosso carro, embora o combustível esteja muito alto. Mas dependemos de alguém para abastecer. Então veja o quanto nós somos dependentes. E essa visão é nitidamente das pessoas, Alan, ou não? Que elas são dependentes, eu acho que em algumas questões sim, mas nem sempre, né? Porque olhando aqui, por exemplo, na própria questão do texto, essa questão também de dependência, até das pessoas, quando a gente trazendo para a questão bíblica e para a questão da palavra de Deus, eu consigo perceber aqui que essa questão da dependência, a gente pode ver que o pecado, ele não é só algo de imoralidade ou algo de, por exemplo, ele chegar e fazer alguma coisa errada. Acho que pecado também é quando você quer se colocar no lugar de Deus, né? Por exemplo, ele está fazendo aqui, ele está querendo mostrar para Deus, como o próprio Adão, quando ele peca, ele fala assim: Deus, eu quero ser igual a ti. Eu vejo aqui que muitas pessoas entendem e falam assim: olha, eu sei as coisas bíblicas, eu sei os ensinamentos bíblicos, mas Jesus, eu tenho a minha vida para seguir,
eu tenho minhas coisas para fazer, se o senhor quiser vir comigo, pega carona aqui atrás, que eu estou dirigindo a minha vida. E com certeza eu vejo que muitas pessoas querem dirigir a sua própria vida sem buscar o próprio Deus, como até o pastor falou, que a gente é dependente, porque todas as coisas que nós temos são dádivas, nós ganhamos, muitas vezes de forma direta ou indireta. Até um exemplo que o pastor perguntou para o Cleverson, como que isso acontece em casa. Eu lembro que um tempo eu morei com a minha avó, e eu não sei se com vocês aqui acontece, às vezes ela assistia... Você foi neto criado com avó com Nutella? Com Nutella e leite com pera. Por isso que eu estou com o cabelinho assim de lado. Mas quando eu morei com a minha avó, ela tinha um costume que eu não sei se vocês têm, de assistir televisão e dormir quando está assistindo televisão. E quando eu pegava o controle para trocar de canal, ela acordava e falava, pode voltar para o canal que eu estava assistindo. E eu ficava muito bravo, né? Porque ela dormia, como que eu não podia trocar de canal se ela estava dormindo e ela acordava? Só que eu esquecia que a casa era dela, o sofá era dela, a TV era dela, o controle era dela, era tudo dela. Então, se ela quisesse dormir assistindo no canal que ela quisesse, ela podia, porque era dela. Eu era dependente dela, entende? Sim. E muitas vezes, dessa forma, eu falo, não, se você está dormindo, eu posso trocar. Não, mas você está em todas as minhas dependências, está sobre o meu cuidado. E muitas vezes a gente quer ser independente dessa forma. Eu vejo assim, tudo que nós temos é dádiva, é presente, e muitas vezes a gente não consegue perceber que nem a nossa própria vida é uma dádiva. Acordar de manhã já é um presente de Deus e já é dependência dele. O ar que nós respiramos já é dependência dele, e a gente não consegue perceber isso. Muitas pessoas não percebem. Boa palavra. E perceba também, irmãos, que quando eu ou você, nós, qualquer pessoa, quer buscar a sua independência, a primeira coisa que ela faz é desvalorizar as autoridades sobre ela. E é o filho que busca a independência e começa a desvalorizar o pai, não quer obedecer mais o pai e a mãe. A desvalorização do outro. Quando olhamos para a Bíblia diz que devemos ser sujeitos uns aos outros. Alguém chegou a dizer, eu concordo com isso, o melhor caminho para subir é estar embaixo. Porque os que se humilham serão exaltados. Os que se exaltam serão humilhados. Então esse jovem, quando fala, dá a minha parte, meus bens, dá o que é meu, eu não quero saber mais do pai, não quero saber da casa, não quero saber de ninguém, eu vou viver minha vida. O pai aqui representa Deus, né? É como aquele que fala, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais da igreja, não quero saber mais de nada, vou deixar a igreja, vou viver a minha vida. Aí entramos aqui num próximo ponto com os queridos, eu trago para o Cleverson aqui no verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, ele começou a passar necessidade. Quais são as consequências daquele que abandona as autoridades? A autoridade do pai, da mãe, aquele que busca sua independência. Quais são as consequências? Se for para o filho pródigo também, se quiser compartilhar, Cleverson. As consequências são se perder em meio aos processos, né? Aqui, como o pastor falou, o filho não foi fiel no pouco e toda bênção antecipada gera maldição, né? Então ele pegou algo na hora errada, né? Antecipou algo e aí, não tendo sabedoria para lidar, se perdeu, né? Essa é uma consequência que foi fruto da desonra, né, contra o pai ali no momento. Sim. Quer compartilhar? Também essa questão, né, da dependência e outra coisa, ele não tinha mais a segurança, né? Por mais que ele achava que ele podia viver da forma dele, sobreveio um grande problema, não teve para quem ele recorrer, né? Como o próprio Deus, como o próprio pai. E essa questão de tirar alguns pilares, a gente pode ver muito hoje na sociedade, a gente vê muitos meios, ideologias que tentam tirar pilares como a família, pilares como a igreja, pilares tão fundamentais que a Bíblia coloca. Por quê? Porque vai tirando essa dependência do próprio Deus.
Porque nós sabemos que muitas vezes, diante às vezes de um Covid, de uma doença, de uma dificuldade financeira, o senhor que é pastor há muito tempo, as pessoas recorrem a Deus e recorrem à igreja, recorrem à família. Quando a gente passa por algum problema, por alguma dificuldade, a gente não vai recorrer a um político de estimação, a gente vai recorrer à nossa família, a gente vai recorrer a Deus, a gente não vai recorrer para uma ideologia. E eu vejo isso aqui também, essa questão, eu sei viver, eu sei a minha ideologia é melhor, a minha forma de viver é melhor, ele está distante, ele partiu, ele foge e quebra princípios, que são princípios bíblicos, princípios do próprio pai, ele perde essa segurança que está no pai, ele não tem para quem recorrer. E ele recorre para princípios errados, que a gente consegue perceber depois. Exato. E veja que a consequência dele, ele começa a passar necessidade, né? O texto vai dizer que ele passa fome, necessidade e fome, a consequência de todo aquele que deixa Deus de lado. E há umas expressões no texto interessantes. Verso 13, dissipou todos os seus bens. Outra expressão, viveu dissolutamente. Outra expressão, verso 14, depois de ter consumido tudo. Então ele dissipou tudo que tinha, viveu dissolutamente e consumiu tudo. Ele esquece que o pai havia guardado coisas, que o pai havia poupado e gerado uma reserva. E quando ele pega, ele só pensa em consumir, em destruir, em acabar com o que tinha. Foi dito certa feita, dê 10 mil para uma pessoa inteligente. O que ela faz? Ela transforma os 10 mil em 20. Dê 10 mil uma pessoa desprovida de inteligência. O que ela faz? Ela compra um iPhone de 15 mil e parcela 5 mil reais, dando 10 de entrada. E fica a vida inteira pagando um celular de 15 mil reais. Né? Porque ela quer consumir. Não dá essa ideia aqui, Cleber, da pessoa querer viver o momento, esquecer lá da frente? Exatamente isso, pastor. Aquilo que eu falei dos processos, né? Sem calcular, sem projetar, né? Vivendo realmente de forma desenfreada ali o momento, né? Gastando tudo, fazendo tudo que vem na cabeça, que vem na telha, igual diz o jargão, e de forma desenfreada. E isso traz sérias consequências, né? Sem um planejamento, sem um futuro, aí acaba vindo até de maneira rápida também a fome, a miséria e o desperdício. Exato. E veja a pobreza, a tristeza, as necessidades que ele enfrenta. O texto vai dizer aqui, não preciso ler, os irmãos conhecem, que ele desejava até comer a comida dos porcos. Nem isso ninguém lhe dava. Nem isso ninguém lhe dava. Aí nós podemos trazer aqui uma das consequências, é o abandono. Né? Ninguém vai lhe dar algo que você precisa, a não ser seu pai, sua mãe, sua família. As demais pessoas não vão dar. Aquela frase, enquanto tem dinheiro, tem amigo. Mas acabou o dinheiro, cadê os amigos? Cadê os amigos? Né? Quantas pessoas aí hoje a gente encontra, estão falidas, que não tem um amigo, não tem ninguém para ajudar. Mas enquanto tinha dinheiro, tinha um monte de gente do lado. Festas e mais festas, gastança e mais gastança. Há pessoas aí que ganharam milhões e perderam num mês. Os irmãos devem conhecer várias pessoas assim, né? Eu conheço, ganharam milhões. Questão de meses, perderam tudo. Perderam tudo, porque vão gastar, vão viver dissolutamente, vão viver a vida, vão desfrutar da vida. Ele esquece, esse jovem do texto, que a vida não se resume apenas em dissipar, viver dissolutamente e consumir o que tem. Tem muita gente que está vivendo assim. Gastou todas as suas energias, toda a sua poupança, todas as suas forças, gastou tudo para viver o momento e viver uma aparência. Nós podemos dizer aqui, sem medo de errar, que aquele que abandona a Deus, que aquele que deixa Deus de lado, aquele que não valoriza a Deus, ele pode até achar, por um momento está fazendo vantagem, está tendo vantagem.
Olha como eu estou vivendo bem, olha como eu estou cercado de gente, como eu estou bem, mas no final é trágico, não é, Alan? Exatamente. Ele busca satisfação nas coisas desse mundo, né? Nas coisas que são passageiras. Até o exemplo do iPhone que o senhor deu, ele vai comprar esse celular, depois vai vir um celular melhor, né? Então, a satisfação ela não vai sempre ser suprida. Então, ele busca satisfação em coisas que serão passageiras, em coisas que são consumidas. Ele não busca satisfação em coisas que têm valor de verdade. Ele busca satisfação em coisas que têm preço. Existe uma frase, que eu não sei de quem que é uma frase muito bonita, até mesmo quando a pessoa tem dinheiro, né, ele fala assim, tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Porque as coisas que têm valor, que é estar junto com o Pai, estar junto com Deus, ela não tem. Porque as coisas que esse mundo dá, o próprio Jesus fala, né? Junte tesouros no céu, a traça vai corroer, como a traça corroeu. Os amigos saíram, né? Como o próprio Abacuque fala, a figueira pode não florescer, os amigos podem se afastar, mas Deus ele está junto. Então, às vezes, uma satisfação que parece ser financeira, uma satisfação de amigos, uma satisfação de coisas terrenas, isso tudo é passageiro, mas o amor do Pai ele nunca é passageiro. A gente sabe para quem recorrer. Sempre temos aquele que nós podemos recorrer. E algo que é valoroso não tem nada que compre. Uma família, um lar, isso não compra. E ele consegue perceber isso, quando ele gasta absolutamente. Procurou sentido nas coisas que ele poderia ter nessa terra, e ele olha e viu que nada disso fez sentido, né? Exato. Nada disso tem sentido. Indo para o verso 17, diz assim, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. O que o fez cair em si? Cleverson, o que o fez cair em si? As necessidades que ele estava passando, né? Esse abandono. Eu acho que não tem nada de pior para uma pessoa pensar, olhar ao seu redor e ver que, além dela não ter ninguém, não ter amigos, já é ruim você não ter amigos, né? Não ter com quem conversar, sair. Ela também não tinha nem casa, né? Ela não tinha a presença do pai, ela não tinha a presença do irmão também. Então, ela não tinha nenhum senso ali familiar perto dela, passando necessidade, passando fome, se sentindo abandonado. E fez realmente cair em si, né? Ver o quão pobre estava vivendo, porque aquilo que ele estava fazendo, cuidar de porcos, historicamente era o pior a se fazer, né? Dado ao fato que ali porcos para judeus é um animal totalmente imundo, né? Naquela região, e ainda comendo a comida daquele animal. Então, realmente era o fim do poço, fez ele enxergar isso. O que mais? Eu entendo também que esse caindo em si, percebendo todas as questões, é o arrependimento. Isso acho que é algo bonito, né? Quando a gente, ou as pessoas elas erram, ou elas cometem coisas erradas, quando a gente coloca a mão na nossa consciência, ou colocamos a mão no nosso coração, entendemos que estamos fazendo alguma coisa errada, nós caímos em si, ele caiu em si. Isso eu acho interessante. Então, caindo em si, ele fala, meu Deus, o que eu fiz? Onde que eu estou? Ele começa a ver as coisas que ele tinha junto com o pai e as coisas que ele estava tendo depois. Ele faz esse contraste. E o arrependimento é isso. Ele cair em si, é ter aquele amargor no coração, é relembrar das coisas boas que ele tinha com o pai e ver que tudo aquilo que ele tinha não satisfazia o seu coração, né? Ele fala, meu Deus, o que eu fiz? Porque na casa do meu pai eu tinha pão com fartura. Eu tinha, e não só mas os trabalhadores do meu pai, porque o meu pai ele era bom, não tinha comida só para os filhos, mas para os trabalhadores também. Ele começa a reconhecer que o pai dele é muito bom, porque ele dava comida até para os trabalhadores, tinha pão, e pão era uma comida que não era um alimento simples, era um alimento que a própria família comia, né? E os trabalhadores tinham. Ele falava, meu Deus, o que eu fiz? Meu pai era bom, e eu estou nesse lugar horrível. Eu vejo que aqui começa a ter uma virada de jogo. Eu acho isso bonito quando as pessoas caem em si. Essa é a grande questão do Evangelho, né? A pessoa cair em si e ter aquele amargor no coração, aquele arrependimento e mudança de vida. Amém, amém. Eu gosto dessa parte também, queridos irmãos e irmãs, porque quando ele cai em si, ele lembra da casa do pai, né? Como o Alan acaba de colocar em outras palavras. Ele lembra da casa do pai, como era na casa do meu pai. Como lá na casa do pai, as pessoas são tratadas, como você lembrou, os trabalhadores,
a lembrança da casa do Pai. Em outras palavras, posso dizer essa expressão? Creio que eu posso? Como dizendo assim, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Eu tinha tudo e nada me faltava. Tudo me era suprido. E quando eu quis tomar a dianteira da minha vida, sendo o Senhor da minha vida, eu perdi tudo, estou em profunda necessidade. Veja que situação, né? Toda vez que alguém quer ser o Senhor da sua vida, tomar a dianteira, ele vai sofrer uma consequência horrível, terrível. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 3, pode demorar 4, pode demorar o tempo que for. Mas ele vai chegar no fundo do poço. Mas que haja a tempo esta lembrança da casa do Pai. E quando ele lembra da casa do Pai, ele fala, levantar-me-ei e irei ter o meu Pai. Eu vou voltar para a casa do Pai. Talvez nesta noite, eu creio, não só nesta noite, mas em outras noites também, que essa mensagem fica gravada, né? Fica aí nas redes sociais. Tem muitas pessoas que estarão nos ouvindo que estão desviadas da casa de Deus. Estão longe da casa do Pai. E a nossa oração, nosso desejo, é que este texto mexa com elas, elas venham entender que elas podem voltar para a casa do Pai. Elas não precisam viver arrebentadas na sarjeta, na amargura, jogadas na rua, mas elas podem voltar para a igreja, podem voltar para a casa do Pai, podem retornar à casa do Pai. E talvez há uma pergunta na vida de muitos, na mente de muitos, será que meu Pai me aceitará de volta? Será que Deus me aceitará de volta? Deus aceita de braços abertos. Quantas pessoas hoje podem voltar ao primeiro amor, né? Qual seria a sua mensagem neste ponto aqui para aqueles que estão desviados, convidando-os para voltar para Deus? Deus ele é um pai de amor, ele recebe todos. E uma coisa interessante aqui é que o filho ele começa a planejar no seu coração o que ele irá fazer, porém ele toma uma atitude, ele se levanta, ele não fica só na conjectura, ele não fica só nos pensamentos, ele não fica só nos ideais, ele se levanta e vai ao encontro do Pai. O Pai ele está de braços abertos para receber. Muitas vezes nós entendemos, caímos em si, a questão é levantar e ir. Mesmo da forma que ele estava, ele deveria estar... Uma ação. Ele estava imundo, ele estava fedorento, ele estava emporcalhado, mas mesmo assim o Pai irá recebê-lo, como a gente vai ver daqui para frente, né? Mas ele tem atitude, ele pensa, ele cai em si, mas ele age, ele faz, ele vai de encontro ao Pai. O que você diria, Clércio, para alguém que está te assistindo agora, que está longe da casa de Deus, o que você diria para essa pessoa? Eu diria, venha para Cristo, do jeito que você está, né? Você não precisa trocar de roupa, mudar seu jeito de falar, né? Mudar tantas coisas para agradar homens. Não, você precisa simplesmente, depois do arrependimento, tomar uma atitude, né? Vir para a casa do Pai do jeito que você está, né? Antes de você se reconciliar até mesmo com a sua família, se esse é o caso, se reconcilie primeiro com Deus, porque Ele fará as demais coisas, né? Isso. Boa essa palavra, porque veja que ele não fica pensando assim, será que meu pai vai me aceitar? Não. Eu preciso me trocar? Não. Como ambos falaram aqui, ele se levanta, ele vai do jeito que estava. Venha para Deus como está, e Ele transformará, né? Quem veio para Deus da forma como se encontrava, não permaneceu do jeito que estava. Deus transforma, Deus muda, Deus renova. E há um detalhe no texto que eu acho apaixonante, verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, olha que lindo, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Ele vem longe, e o pai já via. Qual que é essa ideia? O pai estava esperando. O pai estava aguardando. Deus está aguardando aquela pessoa que perdeu a comunhão com Deus, que perdeu o prazer da oração, não ora mais, perdeu o prazer de ir à igreja, não frequenta mais a igreja, perdeu o prazer das coisas celestiais.
Deus está esperando de volta, que a pessoa volte a buscar a Deus, que ela se reconcilie com Deus, que ela volte de forma quebrantada à presença de Deus, porque esse jovem ele voltou de forma quebrantada. Ele fala: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. É melhor ser um trabalhador na casa do pai do que ser um filho cuidando de porcos, né? Então ele volta quebrantado, ele não volta soberbo, ele não volta orgulhoso, ele não volta vaidoso, ele não volta exigindo alguma coisa. Aqui demonstra a conversão, o quebrantamento, a humildade, né? Ele volta totalmente quebrantado. Ele não volta como sendo senhor de si, ele volta como dependente. Antes ele queria independência, agora ele volta como dependente. Antes ele queria dinheiro, bens, haveres, agora ele fala: ó, quero ser como nos seus trabalhadores, porque na casa do pai tem pão com fartura, e eu estou morrendo de fome. Não estou pensando em dinheiro, estou pensando em pão, estou pensando em alimento, né? E na casa do pai tem tudo isso. Então veja, meu irmão, minha irmã, que na casa do pai há fartura espiritual, a fartura de pão, a casa do pão, né? A fartura espiritual, a bênção sobre bênçãos. Mas quando alguém deixa, ele vai deixar de desfrutar desta fartura, por buscar coisas tão banais na vida, tão sem sentido. Ele perde tudo, até que ele cai em si e volta. E ao voltar aqui, eu repito, o pai vinha longe, o pai corre, o abraça e o beija. E nós sabemos esta parte aqui do texto, vou dar uma pulada aqui. Quando o pai corre, o abraça e o beijou, e mandou colocar sandália nos pés dele, o anel no dedo dele, mandou matar o novilho cevado, disse: ó, comamos e regozijemo-nos, vamos nos alegrar, vamos festejar. Há uma festa esperando pessoas voltarem para Deus. Há uma festa aguardando pessoas retornarem a Deus. Eu dou um destaque no texto quando fala do novilho cevado. O novilho está sendo preparado para uma grande festa. Deus já mandou cevar o novilho para a festa daqueles que vão voltar. Mas eu quero continuar conversando com os seminaristas aqui, pulando aqui, depois de ter dito tudo isto, no verso 30. Vindo, porém, o filho mais velho, né? Que vai dizer: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens e meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. E o pai então conversa com o filho e fala: meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Precisávamos nos regozijar, precisávamos nos alegrar. E quando o filho mais velho chega em casa, vê as danças, vê verso 25 que está acontecendo, músicas e danças, eles chamam do criado e perguntam: o que é isto? Ele fala: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, recuperou com saúde. Ele fica indignado, não quer entrar, o pai tem que conciliá-lo novamente, o pai tem que ir atrás dele. E a pergunta é: por que alguns não conseguem se alegrar com a restauração de outros? Aqui a gente vê que o filho mais velho também estava perdido, né? Sim. Perdido dentro de casa, né? Tinha aparentemente relacionamento com o pai, mas também tinha um problema com o pai quando acontece isso com o filho mais novo, né? Então, dentro, às vezes, né, da nossa própria casa, dentro da igreja, também tem pessoas que estão totalmente ausentes com relação ao relacionamento com Deus, e aí não conseguem se alegrar quando acontece bênçãos com as demais pessoas, né, com os nossos irmãos. Quando Jesus vai curar a filha de Jairo, né, ele estava indo para o caminho, no meio do caminho acontece a cura da mulher de fluxo de sangue, né, que estava sofrendo há 12 anos. Em nenhum momento a gente vê Jairo reclamando: Senhor, era a minha vez. Né? Depois que termina esse episódio da mulher, que Jesus vai até a casa da filha de Jairo. Então, é importante nós nos alegrarmos com as bênçãos dos nossos irmãos, com aquilo que está acontecendo na vida da igreja, na vida das pessoas, porque se está acontecendo é porque já vai acontecer na nossa, não é o contrário, né? A gente não deve murmurar, não deve reclamar, e aqui o filho mais velho realmente faz isso, né? Alan, mesmo pergunto para você: por que muitos não conseguem se alegrar com a restauração do outro? Eu entendo a própria questão do outro filho estar perdido, a falta de relacionamento com Deus.
né? Ele não tem um relacionamento com Deus como Deus sendo o pai dele. Mas a gente consegue perceber que ele tem um relacionamento com Deus como Deus sendo o chefe dele e o patrão dele. Então ele pensa assim: olha, eu faço tudo para o Senhor, e você deixa esse teu irmão entrar, que ele não consegue se alegrar porque ele não faz parte da família, ele não se entende como parte da família, ele não tem um relacionamento com Deus como pai também. No coração dele, ele queria fazer a mesma coisa que o filho pródigo aqui que foi, mas ele não faz porque ele prefere responder para a comunidade, para a sociedade, para as pessoas, para o pastor da igreja que ele é bom. Mas ele não faz isso diretamente com Deus. Muitas vezes nós vemos em vários lugares as pessoas servindo ou fazendo as coisas com peso. Mas as coisas que nós fazemos para o Pai, para Deus, nós temos que fazer com o coração aberto, com alegria. E quando alguém retorna, isso tem que ser uma alegria no nosso coração, porque alguém que estava perdido, um irmão, ele fala assim: esse é teu filho. E o pai responde: esse é teu irmão. Então, ele não consegue se alegrar porque ele não vê como um pai, ele vê como um patrão, não tem um relacionamento também com Deus. Da mesma forma que ele estava distante, ele não tem um relacionamento com Deus, e ele acha que ele pode ser juiz. Essa é a grande questão. Jesus, ele fala para dois públicos ali: imorais e moralistas. Ele fala para o público imoral que é ruim fazer imoralidades e estar distante de Deus. Mas ele fala para o público moralista que ser juiz é questão do próprio Deus. Você sendo juiz, você também não tem um relacionamento com o Pai. Você também está pecando. Os dois estão pecando. Isso. Pastor, e uma coisa interessante aqui também é que o pai parece que fica menos ofendido dos pecados do filho mais novo do que com a hipocrisia do filho mais velho, né? Que estava junto com ele, que estava ali vendo o pai, que tinha tudo, né? Então, essa crítica que ele faz ao pai dele parece que deixa o pai menos ofendido do que tudo aquilo que o filho fez no mundo, né? O filho mais novo. Sim. E perceba dessa hipocrisia do mais velho, que o verso 12 diz que, olha o 12, o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ponto. E ele lhes repartiu os haveres. O filho mais velho tinha pego a parte dele também. Só que ele ficou em casa. O outro pegou a parte e foi embora. Ambos tinham pego. Ambos tinham recebido. Algo que não deveriam receber, mas ambos recebem. O grande problema é que a questão da acusação. Acusação. Ou o sentimento: eu mereço, ele não merece. Eu mereço a bênção, ele não merece. Olha o que ele fez. Eu nunca fiz isso. Quando alguém começa a se colocar acima do outro, esquece que a mensagem do Evangelho é a mensagem de reconciliação, de restauração. A igreja precisa se alegrar em ver vidas sendo restauradas. O filho chega ali e fala: não, mas olha quanta coisa errada meu irmão fez, esse teu filho fez. Ele está lá com sandálias novas, está lá com anel no dedo, ele está lá com roupas novas, está tendo uma festa para ele. E eu que mereço isso. Deus não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Deus veio para restaurar o caído. E a nossa missão, se estamos em pé, é restaurar quem está caído. E se estamos caídos, é nos levantarmos e ir com o Pai para Ele nos restaurar, para Ele nos restaurar. Então, o papel da igreja é um papel de restauração, de ver vidas sendo transformadas, e não nos julgarmos melhores do que os outros. E quando eles são restaurados, assume uma posição e fala: mas eu estou aqui há 50 anos, nunca tive esse privilégio. O outro chegou agora, veio do mundão, converteu agora, já está tendo tanto privilégio. Esse sentimento do filho mais velho não pode pairar nas nossas mentes. Porque a nossa alegria tem que ser: ele errou, ele falhou, mas agora ele está sendo restaurado. Ele está voltando ao primeiro amor, está voltando à presença de Deus. Como o texto encerra aqui dizendo, no versículo 32, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A igreja precisa aprender a se alegrar com pessoas que vão reviver, serão encontradas, pois esse é o papel da igreja, é ir atrás do caído,
ir atrás do ferido, trazê-lo de volta. O mais velho estava em casa, mas ele não foi atrás do que se perdeu. Ele continuou ali parado. Quando o que se perdeu está voltando de longe, eu repito, o pai já o avistou. O mais velho está nem aí. Está nem aí. Né? Tem muita gente que é assim, não está nem aí. E Deus está nos chamando para restaurar pessoas, para transformar pessoas. E nós vamos fazer isso quando? Em primeiro lugar, quando reconhecermos a nossa total dependência de Deus. Que jamais deixaremos a casa do Pai. Né? Jamais deixaremos a casa do Pai. Seremos em comunhão com o Pai. E vamos exercer o ministério da reconciliação, da restauração de vidas em nome de Jesus. Louvado seja Deus, porque todos nós aqui um dia fomos restaurados. Fomos trazidos de volta à presença de Deus. Mas tem muita gente caída lá fora. Eu lembro que alguém comentava sobre Paulo, da restauração de Paulo, dizendo que não gostava de Paulo, e não gosta de Paulo, a pessoa diz até hoje, não gosta de Paulo, porque veja de Paulo tanto erro que ele fez, agora que virou um apóstolo, não gosta de Paulo, Paulo é fingido, não sei o quê, mas ele transformou, ele foi mudado, ele converteu, é a nova criatura, não, mas ele não pode, olha o que ele fez, não tinha jeito. Tem muita gente que tem essa mentalidade, acha que não tem jeito para outro ser restaurado, acha que não tem jeito para pessoas serem mudadas. Que nós como igreja possamos crer na restauração de vidas, trabalhar para isto e ver a igreja superlotada de pessoas totalmente restaurados, transformados e mudados em nome de Jesus. Deus nos deu, eu preguei domingo, o ministério da reconciliação. Somos embaixadores de Deus, exortando pessoas a se reconciliarem com Deus. Possamos exercer esse ministério. E quando eles forem restaurados, não venhamos a olhar aquilo que eles fizeram, mas o que vai acontecer a partir de agora. Pois a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E que possamos dizer àqueles que estão desviados, longe, volta para Deus, volta para Deus, antes que seja tarde demais, voltem para os braços do Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos?